Imagina, cara, eu literalmente vivo em real e É, ganho em dólar. Fora as comissões que são de, cara, 150% a 300% de comissão. Como é que o cara pode pagar 300% de comissão numa venda? A gente postou 3, 4 dias, 100 mil reais de lucro. Como isso é Black Mirror, cara. O non-shop, se você literalmente pesquisar isso no Google, só vai aparecer um site, que é o meu. Porque ninguém fala sobre isso no Brasil. Até hoje eu nunca automatizei nada do meu processo. Cara, hoje eu digo que a estrutura é tão low cost que chega a ser quase de graça. Os caras tiraram $45 mil em 15 dias. São 2 moleques brincando de fazer dinheiro na internet. Tanto faz, eu rodo em todas as redes, uma caindo não muda nada. Esse é o único, literalmente o único caso, que você ganha dinheiro por testar. Você tá testando enquanto você ganha dinheiro. Se quiser dormir o dia inteiro, eu durmo o dia inteiro. Vitor, tu hoje faz muita coisa de orgânico, ensina a galera a fazer orgânico, fala muito de non-shop, mas por que que eu vou utilizar orgânico e não utilizo o pago, que é muito mais escalável na minha visão? Boa. Cara, hoje para você testar absolutamente qualquer coisa, você precisa usar testes. Então, quanto mais você testa, mais você masteriza alguma coisa. Para você conseguir testar em volume no tráfego pago, você precisa de ou muito caixa, Tá? ou de diversos ativos diferentes, ou muitos funcionários. E não é todo mundo que tem, por exemplo, esse tipo de disponibilidade. E pro cara que tá começando, na verdade, o mais importante não é nem ele vender, nem lucrar. O mais importante, eu acredito fielmente, é que ele precisa testar. Mais do que todo mundo. O cara que mais testa é o cara que mais tem resultado. Não porque ele entende exatamente o porquê que deu certo, mas porque ele sabe exatamente o que não fazer pra poder fazer merda. E no orgânico você tem essa liberdade. Beleza. E o que que é esse tal non-shop? Como é que isso funciona? Explica pra galera aqui. Boa. Cara, basicamente as grandes marcas dos Estados Unidos, né, principalmente as marcas DTC, elas perceberam que tinha um movimento gigantesco acontecendo no TikTok Shop dos Estados Unidos, onde creators que literalmente não gostavam de aparecer, postavam vídeos de IA e vendiam o produto em vídeos curtos. Só que o que começou a acontecer? O TikTok Shop ele começou a ter banimento em massa, isso Aham. começou a impedir a galera de rodar, e as marcas falaram o seguinte: façam a mesma coisa, só que em todas as outras redes, porque a gente vai pagar vocês por fora. E aí as marcas começaram a vender pela Amazon e as pessoas conseguiam, com avatares de IA, sem gastar R$ 1 com tráfego, sem ter equipe de editor, literalmente com 2, 3 minutos ela fazendo um vídeo, postando em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, toda rede social que dá pra colocar link na bio a gente tá rodando. E basicamente é isso que a gente consegue trazer um volume absurdo de tráfego para as ofertas e vender cada vez mais, tudo de forma orgânica. E aí o cara recebe por estar fazendo isso em cada rede social. Como é que funciona? É só percentual? Ou tem algum valor como se ele fosse um influencer? Como é que, Boa, como é, cara, que é muito isso? interessante. Nesse momento, nesse modelo, na verdade, o creator ele se torna um ativo. Então, olha que da hora. Hoje, quando eu tenho ali cerca de 30, 40 alunos, que eles ganham tipo de 500 a $1.000 por mês só de postar um vídeo. Porque Caraca. as marcas fizeram uma parceria com eles, onde eles postam um vídeo divulgando a marca e eles ganham ali. Isso dá o quê? Tipo 5, 7, 10 mil reais. E eu, quando eu comecei, por já ter essa bagagem do TikTok Shop, eu usei justamente isso como moeda de troca. Então eu cheguei e falei o seguinte: cara, já tive resultado nesse modelo de negócio, e você pode fazer isso com absolutamente qualquer coisa, se você é prestador de serviço, tanto faz. E você fala o seguinte: eu sei fazer esse modelo. E os caras te pagam 500, 1.500 dólares. Quanto mais valor você entregar pra eles, mais eles vão te pagar. Fora as comissões que são de, cara, 150% a 300% de comissão. Como assim? Como é que o cara pode pagar 300% de comissão numa venda? Boa. E esse é exatamente esse pensamento que eu fiz. Porque se a marca paga mais pro cara que tá vendendo do que pra pessoa, né, pro cliente, Aham. o cara vai quebrar. Cara, isso funciona porque qual que é o modelo de negócio deles, né? Eles lucram muito com o back-end. Então eles conseguem montar uma estrutura onde, beleza, no primeiro mês, o cara pagou pro vendedor, pro afiliado $80, mas o produto custa 40. Mas no segundo mês em diante, esse cara que comprou, ele volta a comprar. Só que ele compra 3 potes, gasta $100, $500, entra no aplicativo. Então, em cerca de 3 a 6 meses, a marca tá lucrando $1.000, $1.500 com aquele cara. Você só lucra no front. Só que aí que tá. Por você ter essa liberdade de ser creator, você pode rodar em inúmeros perfis, vários avatares, em diferentes marcas, e tudo isso em dólar, não é em real. Então tudo que a gente ganha já é vezes 5, cara. Imagina, cara, eu literalmente vivo em real e É, ganho o, em dólar. o, o grande ponto principal é, quando a gente vai rodar o tráfego pago em dólar, a gente gasta em 5 e a gente ganha em 5. Exato. Legal, mas tem o gasto em 5. Então, para eu iniciar uma operação no Brasil, quanto? 30 mil. Para iniciar uma operação nos Estados Unidos, 150. Então, obviamente, Exatamente. muda um pouquinho o jogo e as coisas são um pouco diferentes. A diferença que tu tá me dizendo é, eu não preciso investir e eu ganho 5 vezes mais. Você só tem a ganhar nesse modelo. E a parte mais bizarra, Breyer, é que, tipo assim, quando você vai testar alguma coisa pros Estados Unidos, beleza, você ganha 5 vezes mais. Só que você tem que ter mais caixa. 5 vezes mais também. Só que imagina o seguinte: os Estados Unidos, o público americano, ele é viciado em compra. Então, quando eles veem uma oferta, não importa se um produto custa 30 ou $300, ele vai comprar. E eles não têm dúvida se o produto vai chegar ou não na casa deles. No final das contas, se não chegar, eles têm todos os direitos. No Brasil é ao contrário.
No Brasil, as pessoas veem um produto por R$ 30 no TikTok Shop no Brasil Aham. e elas falam assim, achem lá na Shopee que tá R$ 15. E você perdeu a Nossa. venda por idiotice. Então, é por isso que a gente faz para os Estados Unidos. Porque, primeiro, é o mesmo esforço. Segundo, você vai ganhar 5 vezes mais. Terceiro, você pode testar inúmeras vezes de graça. E o que você vai lidar, por exemplo, se você quiser, você pode jogar pro pago com métricas muito mais baratas. Inclusive, no fim das contas, os creators que estão utilizando coisas de AI, etc., eles estão gerando diversos criativos para que o produtor depois utilize dentro do pago aquilo que está performando. Exatamente. E, obviamente, isso para ele se torna muito interessante, porque ele tem uma galera que é altamente criativa, treinando por ti, ou que aprendeu e se desenvolveu, e o cara, ele, por ser criativo, utilizar muito de AI, tá sempre fazendo uma volumetria absurda. Quando alguma coisa se destaca e começa a pegar forte no orgânico, ela vai performar lindamente no tráfego. E é muito importante destacar isso, cara, porque, por exemplo, as marcas, elas ganham muito. Se tem uma manada de gente, uma manada de creators postando gratuitamente para elas, você pensa o seguinte, beleza, então as pessoas que estiverem dispostas a treinar esses creators para poder vender pra gente, são os caras que eles querem. E aí é uma coisa engraçada, né? Porque agora eu comecei a me posicionar, né? Eu tenho minha Aham. comunidade, e aí a galera fala, né? Quem vende a ideia não é porque tá ganhando dinheiro com ela. Mas pensa comigo, se você tá lá, e eu, por exemplo, né? Eu trago vários brasileiros que, pela natureza do brasileiro, é extremamente criativo, extremamente habilidoso, treino esses mesmos brasileiros para venderem pra marca, e a marca, às vezes, ela dobra, triplica de faturamento por causa desses creators que eu trouxe e que eu treinei. Então, pra mim faz muito sentido, porque eu ganho das duas formas. Pra Claro. marca, ainda mais. Porque é uma manada de gente criando conteúdo de graça e eles só pegam o que valida e sobe pro pago. Sem falar o treinamento. Olha que doideira, cara. As marcas, elas ainda dão uma atenção individual pra cada pessoa que entra na comunidade. Então, elas Exato. ensinam elas a criar avatares, criar scripts, postar no orgânico, como ela escala de $10 mil para $100 mil. Então, cara, o afiliado nesse modelo, ele é o cara mais bem. É o cara mais importante. É o cara que mais é bem recompensado. Porque é o cara que mais traz lucro pra empresa. Da hora demais. Deixa eu te pedir um favor. Tira o teu crachá, me alcança aqui. Pra galera que tá aí de casa, pra vocês entenderem. Todo esse ambiente que a gente tá fazendo aqui, tudo que a gente tá fazendo aqui, é porque a gente tá na imersão da empresa independente. E o Vitor literalmente acabou de sair do palco, acabou de palestrar, e vocês estão tendo a possibilidade de ouvir ele aqui sem gastar um centavo. Então, agradeça. Ele tá trazendo algumas coisas que ele trouxe no palco. Óbvio que não vai ser o mesmo conteúdo, é uma coisa lógica, mas ele veio aqui com um conteúdo um pouco mais enxuto para trazer para você aí de casa também entender que você tem que estar aqui na próxima vez. Evento animal. Esse espaço inteiro que você tá vendo aqui atrás é um ático gigantesco. Acompanha aí depois nos stories, acompanha nos outros lugares que você vai ver tudo que vai rolar. Primeiro dia aqui hoje e o segundo dia amanhã lá no Golf. Então vai ser bem da hora. Como foi palestrar no evento, cara? Cara, foi animal, eu sempre sonhei com isso, né? Então, cara, eu sou editor de vídeos. Então, há 3 anos atrás, eu tava ali trabalhando 10, 15 horas por dia para as grandes operações, entendeu? Fazendo de tudo pra eles terem minha atenção. Hoje os caras estão ali sentados ouvindo o que eu tenho pra falar. Então, assim, é uma honra enorme. E uma coisa que eu gosto de falar também, cara, às vezes as pessoas que elas não foram numa palestra ainda, principalmente aqui na empresa independente, cara, elas podem não ter a noção correta do que é. Mas eu sempre gosto desse exemplo, eu até falar pra você, cara. Por causa de uma palestra que eu fui, eu permiti vir pro podcast, né? Então, no início do ano aí, o Blair me convidou pro podcast. E esse podcast, ele mudou completamente meu ano. Porque eu tava escalando no TikTok Shop, começou a onda de violações, eu não sabia o que fazer. E por causa desse podcast, teve um cara, que é o Yuri Pinheiro. O cara me chamou e falou o seguinte, cara, assiste lá seu podcast, acho que É a gente... sério? É sério. E a gente pode Eu fechar sabia uma que tinha sido por causa do parceria. podcast, mano. Que da hora. E aí, hoje a gente é sócio e hoje eu só consegui masterizar o modelo de non-shop por Beijo, causa Yuri. disso. Yuri mora nos Estados Unidos, gente Yuri boa é demais. foda. Também mentorada aqui da empresa independente. Que massa, mano. Animal. Porra, muito, muito grato, mano. Papo reto. Que da hora. E tu sabia, eu acho que o podcast de vocês é o segundo ou terceiro mais visto dentro da plataforma ali. Muito Então, forte. até hoje, muito forte. Sendo que é uma parada, se a gente parar pra pensar, o TikTok, ele parou de performar como ele performava antes por causa da quantidade de bloqueios, etc. Então, imagina que se tivesse ainda em um alto nível de hype, possivelmente ele seria tranquilamente top 2, top 1. Então, muito Total. da hora, mano. Eu quero trazer mais de non-shop pra galera entender um ponto importante. Putz, consigo criar em várias redes sociais, consigo fazer em várias coisas. Hoje, fazer em várias coisas dá mais trabalho, menos trabalho, é de boa pra publicar em tudo. Por onde eu devo começar? Comecei agora. O que eu faço? Boa, perfeito. Essa é uma grande vantagem do orgânico, cara, porque quando a gente fala de pago, todo criativo que você for subir, você precisa trocar pelo menos alguma coisa, porque senão ela cai como plágio e aí o criativo ele satura. Hoje, a gente consegue criar o mesmo vídeo em 10, 20 minutos e esse vídeo a gente posta em todas as redes sociais de uma vez.
Então a gente tem uma pessoa só pra isso. Você que tá começando, você mesmo pode fazer isso. E aí, literalmente, a gente cria conta em todas as redes. Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, cara, até Threads a gente tem. E o mesmo vídeo que a gente produziu, a gente posta em todas elas. E olha que movimento legal que acontece. Não é todo vídeo que viraliza. Mas Óbvio. tem vídeo, cara, que ele viraliza no YouTube, não viraliza no Instagram. Tem vídeo que viraliza no Threads, mas não viraliza no Facebook. E no final das contas, a gente cria um puto ecossistema. Porque com um vídeo monetizando em várias redes sociais diferentes, a gente sempre tá rodando. Então por isso que a galera fala, né? Pô, mas como é que você tem rodado... como que você tem agido em relação a esses banimentos do Instagram? Porque várias contas estão caindo, até de gente famosa. Tanto faz. Eu rodo em todas as redes, uma cair não vai mudar nada. Entendeu? Sim. Então a gente tem essa liberdade absurda, sem falar também que cada rede social ela tem seu padrão de comportamento. Então a gente, por exemplo, valida um vídeo, a gente entende que aquele vídeo em específico ele funciona mais no Facebook. Então a gente começa a focar os vídeos mais para aquele formato, para aquele ângulo, para aquele nicho no Facebook, e pro Instagram a gente continua no que já tá dando certo. Que Então é da hora. absurdo. Que da hora. Pra subir nas redes sociais, é manual? É com IA? Como é que já tá funcionando? Boa, muito bom. Cara, as redes sociais elas têm uma coisa muito embaçada em relação à automação. Então isso aí é um dos grandes motivos aí das pessoas levarem bloqueio, né? E é o que Aham. elas me perguntam, pô, Vitor, você posta tanto vídeo assim, como é que você automatiza tudo isso? Você usa N8N, você tem uma equipe de editores e tal. Até hoje eu nunca automatizei nada do meu processo. Porque na minha visão, cara, eu preciso entender exatamente o que eu tô fazendo. E aí faz muito mais sentido você faturar um valor alto na mão primeiro, para depois você pensar em automatizar. Então hoje, o que seria a nossa automação é uma equipe de editores extremamente qualificados que trabalham ali pra gente. Aham. E o mais legal disso é que uma automação, cara, ela vai te dar, você vai dar um input pra ela, vai te dar um output, beleza. Mas o editor, ele tem um feeling. O editor, ele vai virar pra você e falar o seguinte, cara, esse vídeo aqui que viralizou, eu fiz tal coisa. Se a gente repetir isso aqui, a gente consegue escalar cada vez mais. E foi exatamente por isso que eu escalei tanto no TikTok, cara. Um editor, ele virou pra mim e falou o seguinte, irmão, se a gente pegar essa copy que tá dando certo e colocar um índio pra falar, no meio de uma floresta, vamos fazer o teste? Eu falei assim, vamos. A gente postou 3, 4 dias, 100 mil reais de lucro. Só Bizarro. fazendo isso. Bizarro. E nitidamente tu vê que o indie é IA, que a parada toda é IA. Total. E isso é uma das preocupações da galera. Pô, mas não tá com muita cara de IA? Isso vai vender? Isso vai dar bom? Cara, esse é um tópico muito interessante. Eu tava até falando isso na palestra, como isso é Black Mirror, cara. Há 3 anos atrás, era impossível criar um avatar desse. As pessoas usavam IA, o máximo que elas conseguiam fazer é o Will Smith lá comendo macarrão todo bugado, não dá pra ver que é IA. Hoje em dia, beleza, às vezes não dá nem pra enxergar que é IA. Mas o mais bizarro é que tem pessoas que elas sabem que é IA, tem tudo marcado, vai nos comentários e mesmo assim elas compram. Porque no final das contas não importa se a pessoa que tá falando é real ou não. O que importa é se a mensagem que ela falou fez sentido e se fizer ela vai comprar. E às vezes ser IA é melhor do que não ser. Exato. Porque com a IA, a gente cria o nosso avatar perfeito. Então, por exemplo, imagina o seguinte, a gente entende que quanto mais parecido o avatar for com o nosso público-alvo, maior vai ser a nossa conversão. Porque, naturalmente, a pessoa vai se sentir identificada, né? Eu sou que nem essa pessoa. A gente pode fazer isso com um avatar. Então, a gente cria o avatar perfeito, no cenário perfeito, com o cabelo perfeito. Se a gente vê que vende mais, por exemplo, um avatar que é coreano, sei lá. Porque as pessoas acreditam que os japoneses são mais inteligentes. A gente faz isso. Se a gente quer fazer uma coisa totalmente contra-intuitivo, colocar um cara fortão, sem camisa e tal, musculoso, a gente faz um prompt. Puta que da hora. Tendo em vista isso tudo, uma das coisas que mais me encanta é a gente literalmente conseguir ter marcas de um lado pagando muito caro, mas muito caro, entre aspas, pra ter o cara, porque, pô, 200%, 300% é muito caro. E mesmo assim, elas felizes. E do outro lado, o cara que nunca imaginou ter uma possibilidade dessa em mãos, recebendo por uma venda que ele fez de $40, recebendo 120. Isso nunca existiu. Essa oportunidade nunca aconteceu. E o mais louco, é quase impossível, na minha visão, de um cara conseguir isso sozinho. Conseguir a marca sozinho, conseguir a marca patrocinar ali ele, bancar ali para ele estar produzindo e ainda dar uma comissão assim agressiva. Como ele consegue isso hoje? Perfeito. Cara, hoje, esse modelo que a gente usa de avatares no orgânico, a gente chama de non-shop. O non-shop, se você literalmente pesquisar isso no Google, só vai aparecer um site, que é o meu. Porque ninguém fala sobre isso no Brasil. E não é porque eu falo, porque eu quero me aparecer e tal, tanto faz. Mas é porque literalmente as únicas pessoas que fazem esse modelo são uns moleques de 16 anos, que moram em Miami, que se você for tentar entrar na comunidade deles pra ter acesso a essas marcas, você vai gastar $10 mil, 50 mil reais. O cara que tá começando, ele não tem esse dinheiro. Eu já fiz esse investimento, junto com o Yuri também, que hoje a gente é sócio, e a gente consegue conectar qualquer pessoa que tá começando a essas marcas. Porque a pessoa, olha que bizarro, a gente tem cases de um moleque de 16 anos, que tava fazendo 2, 3 salários mínimos por dia, com vídeo orgânico,
e uma mãe de 3 filhos com 67 anos. Os dois tiveram a mesma experiência. Esse moleque de 16 anos, ele já tinha um conhecimento digital. Essa mãe de 67 não sabia nem quem era ChatGPT. Ela tá vendendo. Ela tá fazendo 1.000, 2.000, 3.000 dólares por mês. E ela fica mandando lá pra gente no canal de Wins, né? Da nossa comunidade. Caraca, eu fiz exatamente o que o Victor falou. Isso aqui aconteceu. E manda print lá, viralizando o vídeo, várias vendas na Amazon e tal. Então, assim, o único jeito de você poder ter acesso a essas marcas hoje é dentro da comunidade. E pode ser qualquer pessoa. Porque a gente treina elas. Porque a gente dá esse acesso, mesmo se a pessoa não falar inglês. Porque hoje com o IA, isso aí é o de menos. É indiferente. É indiferente. Beleza. Então eu vou ter o custo do curso, da mentoria, e eu vou ter o custo de que mais? Quais são os custos de ferramenta? Quanto que Boa. custa pra produzir um vídeo? Como é que isso funciona? Boa, muito bom. Cara, hoje eu digo que a estrutura é tão low cost que chega a ser quase de graça. O único custo que você tem é no CapCut, que é 30, 40 reais por mês pra poder editar. E às vezes nem é necessário, porque a gente tá fazendo algo lá pra meio que cortar o CapCut. Nem abrir editor você vai precisar. E também, você só precisa de um plano que gere imagens e vídeos. Então, por exemplo, o que a gente mais usa? O Vel 3, o Flow. Por quê? Porque a gente consegue assinar um plano lá que a gente gera vídeos ilimitados. Fica 100 reais por mês, mais ou menos, pra cada um. E a gente posta vídeos em massa, em volume. Então, basicamente, o nosso custo é 100 reais do Vel 3, 30 do CapCut. 130 reais por mês. Caraca. Com potencial de escala em dólar. Que na real uma venda pagou tudo, sobrou. Posso trazer um caso aqui? Claro. Teve 2 caras que são alunos nossos, que é o Edson e o Daniel, perdão. Edson e Daniel. Os moleques, eles têm a minha idade, 20, 19 anos, acabaram de voltar da Suíça. Também nunca fizeram nada no digital, primeira vez. Os caras fizeram em 15 dias 34 mil dólares. E isso não é o que foi de comissão pra eles, né? Porque eles são afiliados. E aí você deve estar pensando, então eles ganharam o quê? 20, 30% de comissão nisso? Não. Os caras tiraram 45 mil dólares em 15 dias. Porque é 150% de comissão em cima do valor. E eles têm a minha idade. Sem gastar nada. Os caras não têm equipe. São 2 moleques brincando de fazer dinheiro na internet. Caraca, que bizarro. 45 mil dólares vezes 5, né? Então nós temos o quê? 250 quase? Quase 150 mil reais. Quase 300 mil reais. Caraca, mano. Que doideira. Doideira. Pensar que não interessa onde você está, não interessa você ter um puta de um computador, bem pelo contrário, no celular já resolve a maioria das coisas. E com pouquíssimo investimento ter uma possibilidade de ganho tão grande. Isso é muito louco. É um mercado totalmente inovador que literalmente virou uma brecha de Matrix. E é aquela realidade, né? A gente não sabe por quanto tempo vai durar. Exato. É de novo uma nova brecha que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então, quanto mais tempo as pessoas demorarem pra entrar, menor a probabilidade de ela ter performance ali na frente. Total. E uma coisa também legal, cara, é que esse caso deles, eles já têm experiência no mercado, já estão há uns 6 meses, não são completos iniciantes. Aham. Mas os completos iniciantes que não sabiam de nada, os caras fecham uma parceria com uma marca que paga 1.000 dólares por mês, são 5 mil reais pra postar um vídeo que eles produzem em 20, 30 minutos. E outra coisa muito legal desse modelo, né? Por que eu prefiro muito mais ele do que, por exemplo, o tráfego? Porque a gente tava falando aquilo sobre teste. Então, quanto mais você testa, mais você masteriza uma habilidade, mais dinheiro você ganha com ela. Esse é o único, literalmente o único caso, que você ganha dinheiro por testar. Você não tá testando pra ficar bom e aí você começar a ganhar dinheiro. Você tá testando enquanto você ganha dinheiro. As marcas, elas te pagam 500, 1.500 dólares por mês pra você fazer isso. E se você acertar um vídeo, você ganha esses 1.500 dólares mais a comissão sua. Então, cara, você faz o quê? 5, 10 vendas ali por dia? 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Não consigo fazer a conta de cabeça agora, mas é muito dinheiro. E, tipo assim, muito mais do que muitas pessoas formadas que ficam 5, 7 anos numa faculdade. E isso sem sair do quarto e sem mostrar o rosto. Mais do que muito engenheiro. Muito, muito mais. Que bizarro, mano. Que bizarro. Beleza. Sou uma marca. Quero estar próximo. Como é que isso funciona? Boa, muito bom. Hoje a gente tá procurando marcas, então se você aí tem uma marca nos Estados Unidos, principalmente, me chama lá no Instagram, @VictorLop. E, cara, a gente tá sempre tentando buscar novas marcas. Então hoje, eu não gosto muito de revelar quais são as marcas, só pra quem tá dentro da comunidade. Mas as top 3 maiores marcas de suplemento do TikTok Shop e que sempre ficam no top 10 ali da Amazon, tá com a gente. Então as marcas que mais faturam, não é marca nova. Aquelas marcas que você vai no produto tem 40 mil avaliações. Nota 4,9 de 5. Então, hoje, se você tem uma marca e você quer estar dentro do nosso ecossistema, da nossa comunidade, tem uma manada de creators postando conteúdo pra você de graça, me chama que a gente consegue conversar sobre isso. Que da hora, mano. Que da hora. Se for um software, faz sentido ser uma marca que vai entrar em contato contigo? Não faz? Como é que isso funciona? Cara, baita destaque nisso aqui. Hoje, o nosso foco é sim suplemento nos Estados Unidos. Tá? Só que o NonShop nada mais é do que uma fonte de tráfego.
Perfeito. Então você consegue fazer isso para SaaS, você consegue fazer isso para e-book, aplicativo, nutracêutico. Então assim, hoje a gente também tem o nosso próprio aplicativo que a gente roda nesse formato de orgânico. A gente tem o nosso SaaS, que é o Copytiff, também roda nesse formato de orgânico. E quando você entende o modelo, cara, você consegue literalmente escalar em qualquer rede fazendo exatamente isso. Você usa o seu avatar, você usa o seu perfil do orgânico como um ativo que gera venda para vocês. Clientes que ficam clicando no seu link em todo momento. Se for um SaaS, tem uma estratégia, mas vende. Se for um aplicativo, outra estratégia, mas vende. Se for Nutra, a mesma coisa. Então, funciona muito bem também. Que da hora. E existe a possibilidade de tu fechar parceria com marcas brasileiras? Cara, existe sim a possibilidade, mas sendo bem sincero, não é muito algo que a gente tá olhando agora, porque é aquilo. É o mesmo esforço, só que ganhando em dólar. Só que agora, se tiver, por exemplo, alguma marca brasileira que está disposta a pagar bem, cara, vai ser até interessante a gente ter essa conversa, porque muitas das pessoas que estão dentro da comunidade, elas querem algo mais pessoal. Brasileiro falando com brasileiro, uma linguagem mais tranquila assim e tal. Então, pode ser que seja uma oportunidade, não descarto, mas tem muito mercado. É algo que só tá começando e tem muita coisa que dá pra olhar. Da hora. Porque aí, obviamente, tem várias marcas que fazem sentido, que eu enxergo que podem acabar entrando dentro do jogo, até para eles começarem divulgando o software deles no Brasil e aproveitar que viu que aqui funcionou, também trazer lá para fora, internacionalizar o software deles, porque para internacionalizar software hoje é estalar E de eu vou dedos. até te dar uma dica, cara. Se você tem um software, uma das principais estratégias que o pessoal faz nos Estados Unidos é o seguinte: eles usam o TikTok, né? É a principal fonte ali. Eles fazem aquele formato de carrossel, aquele formato de slide. E aí, cara, aí vai depender de qual é o objetivo do seu SaaS. Mas, por exemplo, o nosso SaaS é o Copytiff. Então, basicamente, aí, para quem quiser pesquisar, a gente é o único no mercado que faz isso. A gente consegue mapear e fazer toda uma pesquisa em tempo real das principais marcas e principais perfis do orgânico, uma espionagem, e a gente consegue ver o que está performando melhor para poder modelar. Então, por exemplo, uma ideia que a gente tem aí, né, para o Copytiff, eu não sei nem se eu poderia estar falando sobre isso. Mas, por exemplo, vamos falar que, por exemplo, você tem uma ferramenta, beleza? E a sua ferramenta, ela cria e-books automáticos. Uma forma muito importante que a galera faz no TikTok é o seguinte: elas criam ali um carrossel de 3, 4 fotos e elas falam como fazer, por exemplo, seus 10 mil reais em 30 dias. Primeiro, você acessa essa ferramenta. Essa ferramenta vai ser o seu SaaS. Depois, segundo passo, você entra nessa ferramenta e você usa essa parte aqui. Terceiro, pronto, seu e-book tá pronto, só colocar no link da bio. O vídeo vai viralizar, porque todo mundo quer ganhar 10 mil reais em 30 dias. Mas o principal é, a melhor forma de você poder criar esse e-book no automático é com a ferramenta. E só usando isso a galera vende SaaS que nem água. Dando uma aula de como ter o resultado final e o meio para isso é a minha ferramenta. Exatamente. Da hora. A gente fez muito isso dentro do Clocap. Então, a gente tinha 2 aulas de 2 dores específicas do mercado e o meio disso era a ferramenta. Mas a gente não fala. A ferramenta ela era só a videoaula. Tipo, ó, eu tô usando essa aqui. Se tu quiser, eu ganho o link de desconto deles aqui embaixo. Tá ligado? E a gente escalou em 2,8x o resultado em 9 meses. Virou top 1 líder de mercado e eu vendi. Obrigado. Nossa, absurdo. Porra, Então, absurdo. foi uma parada que deu muito bom, que vale muito a pena e é bem interessante. Sendo que eu não tinha orgânico, não tinha nada, foi totalmente no direct, na funcionou. força bruta e funcionou. Muito Então, massa. é da hora, mano, é da hora. Por isso que eu pergunto muito sobre ferramentas, sobre SaaS, porque funciona, dá certo. E se tem uma enxurrada de criativo dessas, ver alguém que fez uma videoaula, pegar isso aí e montar. Meu Deus, é um estrago, é um rolê de outro mundo. Por isso que eu perguntei sobre outras línguas, outras paradas, isso muda o jogo. Meu lindo, como que a galera faz pra te encontrar no Instagram? Boa, perfeito. Galera, Victor Lop no Instagram, beleza? Victor LOP, só me seguir lá. A gente tem conteúdo pra você que tá começando. Então, cara, sendo bem sincero, se fez sentido em algum momento algo que eu falei, vê os meus destaques. Tá uma manada de conteúdo lá que você já consegue começar. Pode mandar um direct também, enfim, vai ser um prazer poder te ouvir. E o que eu gosto mais de falar, Breck, é o seguinte: esse modelo é o único modelo do digital que vai te dar liberdade. Porque todo mundo entra no digital com aquela ideia de ter liberdade, de poder fazer um monte de coisa, viajar ao mundo. Mas E o ficar cara preso atrás de um computador, né? fica o dia inteiro no gerenciador de anúncios lá, com medo de tudo cair, tudo dar errado. Hoje, cara, eu vivo literalmente a vida que eu queria 3 anos atrás. Eu vou lá, escrevo os vídeos, os roteiros, né, as cópias dos vídeos, mando pros meus editores, posto, tá feito. Eu faço qualquer coisa. Se eu quiser viajar, eu viajo. Se eu quiser dormir, o dia inteiro, eu durmo o dia inteiro. Porque Se eu quiser vir são melhores pra palestrar. mim. Se eu quiser vir palestrar, vai ser um prazer. Eu consigo fazer isso tranquilamente. Da hora. Uma coisa que ele falou aqui muito foi:
se você é uma marca de Nutra e tem um Nutra lá fora, etc. Então, se você quer ser essa pessoa e talvez, por que não, fechar uma parceria aqui com o Vitor, uma das coisas que você pode utilizar nada mais é do que a Full Stack. A Full Stack faz o seu nutracêutico, faz esse fulfillment inteiro. Eu, inclusive, quando a gente fez o ano passado, os 38 milhões, foi a Full Stack que atendeu a gente, que realmente fez todo esse fulfillment, fazendo como se fosse o nosso produto se transformar num infoproduto. Então, eu recomendo demais você utilizar. Já teve o podcast aqui com ele, vocês já entenderam na prática o que ele faz, mas, pô, pegar o que tá acontecendo no orgânico e trazer pro Meta Ads através da Direct Ads para fazer uma puta de uma escala vai mudar o seu jogo em um alto nível. Você precisará, por óbvio, de páginas para vender, páginas de alta performance, páginas que estejam no host que não caia, páginas que vão funcionar. E para que isso aconteça, nenhum lugar é melhor do que a Tomcat. E você precisa de uma plataforma para que esse dinheiro chegue até você. Então, recomendo demais você estar na Pagins, porque ela roda tanto no Brasil quanto lá fora, com um alto nível de conversão. Meu lindo, uma última mensagem pra galera. Uma frase, não precisa ser uma frase, mas assim, o que você acredita que estou sentado agora, gostei de Non Shop, gostei dessa ideia. O que é o que o cara deve parar agora, focar por pelo menos 30 minutos ao sair desse conteúdo? Cara, animal. O brasileiro, ele tem uma vantagem absurda no mercado, porque a gente é o povo mais criativo de todos. As pessoas que mais fazem dinheiro nesse mercado, que moram nos Estados Unidos, que são gringos, é todo mundo copiando todo mundo. As principais contas que estão tendo mais resultado só estão fazendo diferente disso. Elas estão criando avatares diferentes o suficientes ao ponto de chamar a atenção, mas também familiares o suficiente ao ponto da pessoa sentir confiança naquele avatar e poder comprar um produto. Então a maior recomendação que eu posso te dar é: passe muito tempo pensando em como você criar o seu avatar. Com o IA você pode criar o avatar que você quiser no cenário que você quiser. Se eu quiser nesse exato momento pegar esse vídeo e depois me trocar por um índio, eu faço isso. Então pensa qual vai ser o avatar que ele naturalmente tem autoridade no meu nicho e que pode potencializar qualquer coisa que eu for falar. Pensa nisso. E aí você produz seu avatar e começa esse modelo aí que tá sendo melhor, na minha opinião. Lindo. Inclusive, importante pra você ter uma noção do poder de um avatar. A gente tinha um avatar que a loira performava muito bem na meta e quando a gente foi trazer pro Tabula não performou nada. A gente trocou por uma ruiva e vendeu que nem água. Então, às vezes, a troca de um avatar faz toda a diferença de plataforma para plataforma. Ah, isso daqui não tá performando. Só testa a troca de avatar. Muitas vezes aquele vídeo vai performar muito bem. Confere, produção. Com 100% de certeza. Meu Mude lindo. avatar. Obrigado. Irmão, obrigado um pelo prazer conteúdo. sempre, viu? Prazer sempre. Tamo junto. Valeu. Vejo você no nosso próximo Papo de Escala e haverão vários e vários outros conteúdos aqui no dia de hoje, dia de evento da Empresa Independente. Bora. Valeu. Fotinho pra thumb?